single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, meu nome é Fabiano Timbó, bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer o resumo de Drácula, de Bram Stoker. Vamos lá. Esta é uma obra epistolar, ou seja, as informações não são passadas diretamente pelos personagens, mas sim por documentos escritos, diários dos personagens, cartas trocadas entre eles, recortes de jornal, diário de bordo, telegramas, documentos que na história seriam oficiais de empresas, que são trocadas com os personagens ou entre empresas. O primeiro diário que aparece na história é o diário do Jonathan Harker, que é um funcionário de uma empresa imobiliária que é convidado a passar uns dias no castelo do Drácula para fechar a compra de algumas casas que ele havia feito, inicialmente em Carfax, mas com possibilidade de outras compras. E ele vai para o castelo, muita gente o avisa nesse caminho, entrega texto a ele que não vá, que é sinistro, mas como ele não entende o idioma e também não acredita nessas superstições, ele acaba indo de corpo em alma para passar esses momentos no castelo do Drácula. E qual não é a surpresa dele quando ele descobre que acaba, com o passar do tempo, sendo prisioneiro do Drácula. O Drácula, por sua vez, pede que ele escreva algumas cartas para sua amada, a Mina, veste sua indumentária, anda pela cidade, disfarça e a um determinado momento ele sai e abandona o castelo e deixa o Jonathan na mão das suas 3 noivas, também vampiras. Ele assim consegue forças com a saída do Drácula para fugir desse castelo, mas não fica muito esclarecido como é que ele chega depois a um hospital para ser tratado pela irmã Agatha. Essa, por sua vez, já manda uma carta para Mina, para que a Mina o socorra o mais rapidamente possível lá no hospital onde ele conseguiu chegar. Mina mora na Inglaterra e tem uma amiga de infância chamada Lucy. E ela tenta proteger a Lucy de todas as formas porque ela é sonâmbula. E numa dessas noites de sonambulismo, ela acaba se deparando diretamente com o Drácula. E a Mina consegue impedir que ela seja morta nesse primeiro encontro. O Drácula desaparece, mas o Drácula começa a fazer visitas noturnas à Mina e retirar o seu sangue como se ela fosse uma nova presa. A Mina, por sua vez, não entende o que está acontecendo, aparece com 2 orifícios de entrada no pescoço, inicialmente mal feitos, porque ele não teve condições de terminar o trabalho dele, né? E ninguém sabia que era dele. E ela começa a adoecer, padecer, ficar pálida. Então os seus pretendentes, um deles, é o noivo, que é o Lord Godalming, o outro é o Dr. Seward, que tenta inicialmente cuidar dela, dessa anemia, dessa palidez, e o outro é o Sr. Morris, que está ali tentando conquistá-la, mas é um forasteiro americano, não mais contribui com amizade do que mesmo com trocas de amabilidades. O Dr. Seward vê que o buraco é mais embaixo, e ele não consegue tratar sem que no outro dia ela apareça pior do que o que ele está fazendo. Então ele chama o seu professor, pesquisador e médico Van Helsing, que entra na história inicialmente para salvar a Mina. Van Helsing, holandês, quando chega ao local, começa a examinar, ele já percebe de cara do que se trata. Mas ele não consegue, como é que ele vai dizer ao aluno dele, o Seward, que aquilo ali se trata de um vampiro? Então ele começa a conduzir a coisa para que as pessoas que estão ao redor descubram por si mesmas o que está acontecendo. A Lucy, eles não conseguem, por mais que ocorram transfusões de sangue, ela não consegue ficar bem, até o ponto de que ela se torna vampira. E aí ele consegue
chamar os pretendentes da Lucy para tentar investigar o que está acontecendo e entender. E quando eles chegam ao cemitério, eles encontram a Lucy de pé, com a nova feição, com a face malévola, e descobrem que ela se vampirizou. E assim, eles conseguem, com muita dificuldade, matar a Lucy, mas eles, os participantes aí envolvidos desse namoro, dessa trama, entendem que existe algo de maligno no ar. Após a morte de Lucy, Van Helsing resolve visitar a Mina Harker, que agora já casada com Jonathan, para tentar esclarecer a situação, uma vez que elas se correspondiam por cartas. E qual não é a surpresa dele quando ele chega lá e se depara com o diário do Jonathan, o qual ele leva para estudar, e ele então resolve formar um time que seria composto por ele, Van Helsing, o Dr. Seward, o Lord Godalming, que era o noivo da Lucy, o Sr. Morris, Jonathan e Mina Harker. E eles resolvem marcar um encontro, aceitam o desafio e formam uma equipe para tentar achar o paradeiro do Drácula e se livrar dele de uma vez por todas. O Dr. Seward, ele trata de lunáticos. E esse Renfield, ele toda vez que o Drácula está próximo, ele começa a surtar, ele começa a alucinar. E eles não sabem que na casa vizinha ao manicômio é uma das casas que o Drácula escolheu para viver e também colocar os seus caixões com terras da Transilvânia, que é para poder ele, durante o período do dia, se refugiar e à noite acordar com toda a força que ele tem. O plano do Van Helsing é muito interessante. Ele, como amanhece o dia, ele pretende juntar a equipe, juntar as armas que ele tem, a hóstia consagrada, o crucifixo e tudo que ele puder dispor para atuar contra o Drácula, e monta um plano de que eles devem esterilizar os caixões, os quais o Drácula utiliza para repousar, para poder ele não ter onde se refugiar e ficar o tempo inteiro fora dos caixões, e aproveitar a oportunidade para atacar o Drácula e tirar a vida dele. E eles fazem a primeira investida na casa vizinha ao manicômio, porque eles percebem que o Renfield foge para lá. E eles acham estranho, vão investigar e acabam descobrindo uma figura parecida com a do Conde. E aí eles chegam lá e realmente a casa era do Conde. O Conde estava nessa casa. Só que em vez de ele enfrentá-los cara a cara, ele resolve sair, deixar essa casa, pegar o seu ponto fraco, que era o Renfield, tirar a vida do Renfield, porque ele não estava servindo ao Conde, e atacar a Mina, fazendo um batismo de sangue. Ou seja, sugando o sangue dela e depois tirando um pouco do sangue dele e dando a ela. Porque assim ele não só vampirizava a Mina, como também tornava a Mina uma morta-viva e que poderia servi-lo como noiva, inclusive, e servir a seus propósitos. O time vai à casa, esteriliza todos os caixões que tem lá, volta por causa dessa confusão com o Renfield e com a Mina, e aí eles se deparam com o Drácula ainda sugando o sangue e fazendo o batismo da Mina, de forma que eles tentam ali alguma coisa contra o Drácula, mas ele foge e essa situação fica a revelia ali. Existe uma conexão entre a Mina agora e o Conde, de forma que a Mina ela entra na cabeça do Conde e o Conde também na cabeça da Mina, quando ele assim o permite. Então ela é deixada como se fosse um rádio comunicador, um walkie-talkie. Só que o Van Helsing ele começa a hipnotizar a Mina de forma que ela também consegue passar informações sobre o Conde. Eles acabam descobrindo que em todas as casas falta um dos caixões que saiu da Transilvânia. Eles enfrentam o Conde, mas o Conde é muito forte, apesar de estar pelo dia, mas o Conde consegue escapar para um paradeiro que ninguém sabe. O Conde escapa dessa luta, eles ficam sem saber o que fazer, como fazer. Daí o Van Helsing hipnotiza a Mina Harker e descobre que ele está a bordo de um navio em direção à Transilvânia.
Daí eles vão aos portos e acabam descobrindo o navio que ele pega, que ele toma para colocar o seu único caixão. Eles traçam um plano, um novo plano, que seria ir por terra de trem até o local do desembarque do Conde, e lá, durante o dia, eles acabariam matando o Conde por estar enfraquecido dentro do navio. Só que com o passar do tempo, a situação vai ficando mais caótica, porque o navio nunca chega, e eles acabam deduzindo, e depois se comprova, que o navio ele não toma a direção a qual ele saiu, ele toma um destino, um outro destino. Então eles traçam um novo plano, sempre hipnotizando a mina, para saber se ele ainda está no navio, se ele está cavalgando, se ele está em carruagem. E eles vão numa outra busca. Eles pegam então, começam a caçar o Conde, tanto por uma lancha, pelo mar, no caso por um rio, como pela margem, com os cavalos, para pegá-lo ou no próprio mar ou na margem. O Conde consegue dificultar as coisas, o barco quebra, os cavalos atrasam, ele acaba descendo e, para ver o final, acesse a descrição que está abaixo desse vídeo. O livro é escrito em 1897, já na virada do século. É interessante lembrar que há uma personagem principal que aparece do começo ao final, é a Mina Harker. Essa é a grande personagem. Ela aparece já no começo, no diário, e vai até o final, onde ela ajuda a dar um desfecho fantástico à história. E quando você observa essa personagem e relaciona com o tempo, 1897, é como se o autor tivesse traçando ali, naquela personagem, o perfil do que seria a mulher dos tempos atuais, a mulher mais moderna, que seria a mulher inteligente, perspicaz, delicada, amorosa, na visão do Bram Stoker, forte acima de tudo. E essa descrição, ela não coincide com nenhum outro personagem. Ela realmente tem um destaque pela perspicácia e pelas atitudes que ela toma perante cada situação, aquela atitude forte, enérgica, que não era esperado de uma mulher da época. Inclusive, ele deixa isso bem claro em algumas partes do livro, principalmente em uma em que ele diz que ela tem, o próprio Van Helsing é quem fala essa frase, que ela tem um cérebro de homem. Uma coisa extremamente importante do livro é a visão do Van Helsing sobre a situação. É possível identificar traços de um grande pesquisador nas falas de Van Helsing. Ele reúne a Mina e reúne o aluno dele, o ex-aluno, o Dr. Seward, e de repente solta uma frase assim: não tenham medo de pensar. Depois o próprio Van Helsing diz que não permita que uma pequena verdade iniba a chegada de uma grande verdade. E por aí ele sai fazendo transfusão sanguínea, ministrando, trazendo hipóteses, informações, confirmando, traçando planos. É como se fosse até um Sherlock Holmes do passado. Um grande personagem, um grande pesquisador, e que vem pesquisando e se dedica à causa, como deveriam ser os pesquisadores atuais aqui no Brasil, principalmente, se dedicar a uma única causa que hoje a gente chama de linha. O que seria a linha de pesquisa? Seria algo que é linha, porque a linha é uma direção, é uma reta, e ela tem um começo e tem um final. E essa linha, ela denota o pensamento, o desejo que o pesquisador tem de, ao responder várias perguntas de pesquisa, chegar a um desfecho no esclarecimento da dúvida, ou seja, da pergunta que motivou o início daquela linha. E o Van Helsing, ele tem muito disso, ele tem muito dessa perspicácia. A gente tem na sociedade cientistas e pesquisadores. Então, todo cientista é um pesquisador, mas nem todo pesquisador é um cientista. Então, se você for para um shopping
e for entrevistado em frente a uma sorveteria ou em frente a uma lanchonete, aquela pessoa está fazendo uma pesquisa. Ela está utilizando recursos de busca, de entrevista, e depois vai se fazer a análise estatística para se ver a opinião, o desejo, o bem-estar dos participantes do shopping, da lanchonete, ou da situação que está se desejando fazer aquela pesquisa. Já o cientista, ele usa as ferramentas da pesquisa para elucidar ideias totalmente novas. São pessoas que têm não um QI avantajado, mas a possibilidade de elucidar os dados que a natureza fornece para que o homem os possa interpretar. E isso é uma característica marcante no Van Helsing. Quem quiser saber um pouquinho do terror, conhecer um pouquinho da cabeça de um pesquisador, quem quiser se divertir, o livro é fantástico. É muito bom, apesar do terror que tem nele, que é muito discreto, mas que é intenso. Aconselho Drácula, de Bram Stoker. Um abraço, até a próxima leitura.